Meu nome é Elizabeth, eu tenho 47 anos. O lar que eu vivia era de total miséria. Então era muito sofrimento. A minha mãe, ela teve 20 filhos e todos os meus irmãos tinham problemas. Ela tinha um casamento destruído, ela vivia uma vida destruída. Então eu não conseguia me espelhar nela. Eu me lembro de uma situação que o meu pai tirou a minha mãe de dentro de casa para ele poder entrar com uma outra mulher. E a minha mãe ficou com os filhos pequenos no quintal. E numa certa ocasião, uma pessoa me fez um convite para ir em uma igreja. E era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu aceitei o convite, fui com essa pessoa. E quando eu cheguei lá na igreja, eu ouvi uma palavra que mudou toda a minha história. Obediência. E aí eu comecei a obedecer. Procurei o pastor, conversei com ele, logo me batizei nas águas. E logo começou dentro de mim a ter uma mudança. E nos meus 18 anos que eu estive com a vida no altar, eu tive muitas conquistas. Não só a minha vida espiritual, não só o meu casamento, a minha família, mas eu conquistei bens. A minha vida financeira era próspera. Eu tinha terreno, eu tinha casas alugadas, eu tinha carro. Para mim estava tudo bem. E eu decidi então ali priorizar a minha família. E eu vou viver a minha vida, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer como eu quero. Não como o altar estava me ensinando. E eu já não queria mais obedecer. E com pouco tempo eu saí da igreja, não queria mais ir para a igreja de forma nenhuma. Não só eu, como meus filhos, meu esposo, eu tomei a decisão que não queria mais. E aí me veio as consequências. A minha filha de 2 anos e 3 meses, ela contraiu uma bactéria que para medicina não tem antibiótico que cura. E com 2 dias internada, ela veio falecer diante dos meus olhos. Eu só não saí da igreja como passei a odiar a igreja. Eu passei a odiar o altar. Em seguida, foi a destruição do meu casamento. 18 anos casada, feliz. Eu decidi ali que eu não queria mais estar casada com meu esposo. Eu não tinha Deus, porque eu tirei a minha vida do altar. Eu rejeitei o altar. Eu tentei o suicídio 4 vezes. A primeira vez eu tentei me enforcar no banheiro, na mangueirinha do chuveiro. Por 2 vezes eu tentei me atirar embaixo de a primeira no caminhão, a segunda embaixo de um carro. Na 4ª vez eu cortei meu pulso. Eu não tomava banho, eu não queria comer. Eu perdi o rumo da minha vida. Eu me lembrava que era devido ter tirado a minha vida do altar, não priorizado o altar. Eu cheguei num ponto assim que eu fiquei descrente de Deus, eu não acreditava mais em Deus a ponto de ter mágoa de Deus. E eu me lembro que passando em frente à Igreja Universal, veio um pastor na minha direção e ele me fez um convite. Ele falou uma palavra, na hora eu não entendi e não aceitei. Ele simplesmente falou assim, eu quero a senhora hoje aqui na igreja. Virou as costas e saiu. Na hora eu não aceitei. Quando eu saí da igreja, na esquina mesmo da igreja, um carro quase me atropelou. E foi ali então que eu despertei, foi ali então que eu comecei a observar para onde estava caminhando a minha vida. E quando eu cheguei ali na igreja, então veio uma palavra do altar que na hora eu aceitei. E eu me lembro que logo que eu voltei para a igreja, estava tendo a campanha de Israel. E eu me lancei no altar. Porque aí eu comecei a me recordar do que o altar tinha feito na minha vida. Das conquistas que eu tive no altar. E foi ali então, naquela fogueira santa, que tudo mudou. Eu subi de uma forma e quando eu desci uma pessoa forte, uma pessoa diferente.
E ali eu comecei a perceber que eu já não era mais aquela pessoa fraca, indecisa, cheia de culpa. Eu carregava em mim a culpa da morte da minha filha, eu carregava muito sentimento de mágoa, de pastor, de obreiros. Eu carregava dentro de mim muito sentimento. E quando eu desci dali do altar, é como se tivesse tudo se apagado. E eu comecei a ter novos pensamentos, comecei a ter uma nova visão. E eu comecei ali, então, colocar a minha vida novamente no altar. A primeira conquista no altar foi a minha libertação da depressão, daquela vida que eu vivia, daquela fraqueza. E aí eu comecei a buscar, eu comecei a priorizar o Espírito Santo. E eu comecei, então, no altar, a desejar o Espírito Santo. E eu tive o privilégio de ter o Espírito Santo, ter um encontro com Deus. Ali no altar eu reconstruí toda a minha família, todos os meus filhos, o meu esposo. Hoje eu tenho um excelente casamento. Aquilo que eu tinha perdido financeiramente, o altar, nesses 5 anos, me devolveu em dobro. Hoje eu tenho a minha casa muito bonita, é um sobrado, muito bem mobiliado, porque fizemos tudo móveis planejados. Hoje eu tenho na minha garagem 2 carros, hoje eu tenho moto. O meu filho tem 21 anos, tem o carro dele e ele é dono do próprio negócio dele, com 21 anos. Hoje eles olham para mim, eles se espelham em mim. Hoje as pessoas olham para mim e elas veem a diferença. Eu não tenho assim uma dificuldade de querer mostrar. A minha vida mostra que Deus me honrou no altar.